Pode parecer loucura, mas lá pelo ano 400 a.C., crianças da China já brincavam com um brinquedinho que era basicamente uma espécie de pirocóptero feito de bambu, que séculos depois seria uma das inspirações de muitos inventores extremamente criativos que tentavam fazer as primeiras engenhocas voadoras funcionarem. Mas o que eu não entendi é que durante a minha pesquisa constava que esse brinquedinho chinês ele de fato voava. Então como é que esses catedráticos do século XIX não conseguiam fazer alguma coisa que voasse também? Bom, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Se alguém souber, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas o que eu sei é que muito antes desses inventores criativos testarem suas ideias, teve um certo cara que viveu lá no século XV e que mandava muito bem em tudo que ele fazia. Leonardo da Vinci. E ele projetou um helicóptero que, passados 500 anos, nunca tinha voado. Até hoje. Ou até a semana passada. Isso graças a uma tecnologia bastante recente, mas que para nós até já é bastante comum, que é a mesma utilizada nos nossos drones. Então tá na hora de dar aquela paradinha. Hoje é vídeo de sábado, dá pra pegar uma cervejinha e te jogar no sofá. Deixa pra brincar com teu pirocóptero depois, porque tá começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo. Pessoal, antes de ir pro vídeo, de fato, eu queria abordar um teminha rapidinho aqui com vocês. É muito comum o pessoal da nossa idade reclamar que o YouTube ele só dá destaque pra bobagem. Ah, uns canalzinhos de frescura, uns negócios que não agregam em nada. Mas você já pararam pra pensar por que ele faz isso? E a resposta, apesar de simples, eu demorei pra entender. É que esses canais, digamos assim, de amenidades, eles têm um público mais jovem. E esse público mais jovem, ele não sente dificuldade alguma em se engajar com os canais que eles gostam. Ou seja, eles dão like, eles comentam, eles compartilham, eles assistem, e isso aí pro YouTube é a receita do sucesso para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas e vá lá inclusive para a tela inicial do YouTube. Já o pessoal, digamos assim, da nossa geração já tem uma certa dificuldade. Ah, o celular tá bloqueado aqui no braço do sofá. Ah, deixa para lá, no próximo vídeo eu curto. Qual canal que vocês acham que vai crescer mais e vai conseguir mais recursos para fazer mais conteúdo e fazer esse círculo virtuoso continuar? É o canal que vocês reclamam. Então se tu gosta do drone modelismo, eu sei que tem gente que só tá assistindo esse vídeo aqui depois vai cagar pra mim, mas se tu gosta, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, e aí o resto tu deixa comigo e inclusive vamos de uma vez pro nosso vídeo. Qual é que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam falar o nome Leonardo da Vinci? Provavelmente muitos de vocês responderam Mona Lisa. E isso não é de se estranhar, já que o Da Vinci era um excelente pintor, tanto é que o quadro mais caro do mundo é dele. Ele se chama Salvator Mundi, pintado lá pelo ano de 1500 a pedido do rei da França, mais ou menos daquela época ali em que o Pedro Álvares Cabral dava início a uma das maiores desapropriações de terra da história. Foi uma maneira e um déficit de atenção, cara. Esse vídeo aqui é sobre o helicóptero, daí a gente já começou a falar sobre quadro, daí agora tu tá falando sobre o descobrimento do Brasil. Meu, volta pro lance do quadro mais caro e que agora a gente quer saber quanto é que custa essa porcaria. Bom, como o preço de uma obra de arte é uma coisa subjetiva, o valor de uma pintura é quanto pagam por ela. E no caso do Salvator Mundi, pagaram muita grana. Ele foi vendido em 2017 pelo valor de 450 milhões de dólares. $400 million is the bid and the piece is sold. E o comprador era uma pessoa misteriosa que depois se descobriu ser, adivinhe, um príncipe saudita chamado Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan Al Saud. Tá, pera aí, Rafael, esse vídeo aqui tá meio errado, né, cara? Ele não era sobre drone. E outra coisa, Salvator Mundi e a Mona Lisa. Bom, a Mona Lisa, ela é tipo assim, o senhor Manhattan dos quadros. Ela tá acima da compreensão. Então ela sequer figura na lista das pinturas mais caras. Mas só pra dar uma noção pra vocês, ela foi segurada em 1962 pelo valor de 100 milhões de dólares. Valorzinho que, corrigido pros dias atuais, daria algo que beliscaria aí $1 bilhão. E eu falei tudo isso só pra gente entrar no clima e entender quanto vale a genialidade do Leonardo da Vinci. Mas você sabe muito bem que o Leonardo da Vinci, muito mais do que um pintor, ele era um polímata, que é o nome dado àquelas pessoas que detêm um grande conhecimento em várias áreas de conhecimento. E todo esse conhecimento inevitavelmente fez com que Leonardo da Vinci se tornasse um inventor muito prolífico, sendo que entre as suas invenções constam o escafandro, o tanque de guerra, o paraquedas, vários
pequenos robôs e diversas máquinas voadoras como o ornitóptero e finalmente o helicóptero. Esse helicóptero, que na verdade foi chamado de parafuso voador, teoricamente deveria levantar voo pela força humana de 4 pessoas girando o eixo principal. E muitas dessas invenções aí elas já foram testadas, viu? Os próprios robôs daquela época já funcionavam como deveriam e eram máquinas realmente complexas feitas com engrenagens que realizavam movimentos que para as pessoas da época pareciam realmente impressionantes. E claro que essas imagens que vocês estão vendo são uma cópia recente, já que as originais infelizmente não existem mais. Já com as máquinas voadoras do Leonardo, a coisa não foi bem assim. Ele começou seus estudos sobre o tema lá por 1480 e foram cerca de 200 desenhos ilustrando suas teorias de voo, e todas elas permaneceram no campo conceitual sem nunca terem sido testadas na prática. Mas é claro que todas elas continuaram instigando as pessoas, então era questão de tempo até que elas parassem e se perguntassem. Com a tecnologia da época elas não funcionariam, mas será que com a tecnologia que a gente tem hoje talvez elas não funcionassem? E aí, sabe como é que é o ser humano, né? A gente tava ali meio entediado, então vamos testar. O paraquedas, por exemplo, foi uma dessas invenções aí que foi testado e foi comprovado que funcionava. O ornitóptero movido a propulsão humana é outro exemplo. Talvez não tenha funcionado exatamente como o Da Vinci planejou, mas também já se tornou real com as tecnologias atuais. Ele teve que ser rebocado para decolar, mas uma vez em voo, o piloto entrou em ação e ele começou a bater as asas, sendo assim capaz de continuar o voo. Isso sem contar aviões convencionais a propulsão humana, porque daí até o Canal da Mancha já atravessaram, como foi o caso do Gossamer Albatross, que em 1979 realizou essa proeza, pilotado e pedalado pelo ciclista americano Brian Allens, saindo da Inglaterra e chegando na França. Tá, Rafael, mas e o helicóptero? Então, diferente dos helicópteros atuais que utilizam pás que giram para gerar sustentação, a abordagem do Leonardo da Vinci era mais parecida com uma espécie de parafuso que girava para, digamos, tentar perfurar o ar, que na verdade não chega a ser muito diferente do conceito de qualquer hélice. Querem ver? Qual é que é a diferença entre um parafuso entrando numa madeira e uma hélice rasgando o céu? Basicamente é a densidade do meio, né? A madeira é muito mais densa do que o ar. Então a gente pode dizer que uma hélice é uma espécie de parafuso otimizado para um meio menos denso. Então será que o parafuso do Leonardo da Vinci, mesmo não sendo o ideal, não seria também capaz de se deslocar no ar? E essa pergunta aí ela tem duas respostas, e a primeira delas é não. Seria impossível que essa aeronave voasse se ela dependesse exclusivamente da força de 4 seres humanos. Isso porque por mais que eles se esforçassem, a rotação ela seria insuficiente para levantar o peso dessas 4 pessoas mais o peso da aeronave. Só que felizmente a gente está falando nesse vídeo aqui sobre aplicar tecnologias atuais às ideias do Leonardo da Vinci. Então é claro que muita coisa que naquela época era impossível, hoje se tornou possível, como é o caso até dos ornitópteros aí que a gente acabou de falar. E foi na Universidade de Maryland que um estudante de pós-graduação de engenharia aeroespacial chamado Austin Pratt demonstrou que o conceito que o Da Vinci criou em 1480 era realmente capaz de funcionar. Só que para isso era preciso abandonar a propulsão humana, utilizar 4 motores ao invés de um, colocar tudo numa estrutura muito leve e instalar neles as famosas hélices do projeto original. E segundo Austin, ele próprio ficou bastante impressionado porque tudo funcionou muito melhor do que ele esperava. O primeiro vídeo da aeronave voando foi exibido na feira Transformative Vertical Flight, realizada em San José, na Califórnia, e isso aconteceu agora há pouco, pessoal, foi na semana passada. Então vocês vejam que agora, apesar daquilo ali parecer uma coisa óbvia, foram necessários 542 anos pra gente olhar o negocinho ali voando e achar que aquilo é uma coisa óbvia. É claro que certamente não se trata da mesma aeronave, foi preciso pensar um pouquinho fora da caixa para que tudo funcionasse como deveria, afinal de contas é um quadricóptero, não é um helicóptero, mas é muito provável que a escolha pela configuração de 4 motores tenha sido feita unicamente pela conveniência da simplicidade, já que ao contrário de tricópteros ou bicópteros não existe necessidade de peças móveis, e por uma limitação física a gente sabe que seria impossível fazer um helicóptero apenas com o rotor principal, porque sem o rotor de cauda para anular o torque dessa hélice principal ia ficar a hélice girando para um lado e o helicóptero para o outro.
Então, na verdade, o que eles provaram foi que a hélice do Leonardo da Vinci funcionava e não o helicóptero dele. E além do conceito de multirotor, outra tecnologia moderna que também contribuiu com o sucesso do projeto foi a utilização de motores brushless, muito mais leves, eficientes e rápidos do que os motores elétricos convencionais. Mas de qualquer forma o conceito tá aí, ele foi comprovado que funciona, então eu acho que é questão de tempo até que novos projetos utilizando esse tipo de hélice aí comecem a pipocar no YouTube. Ou será que não? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Será que isso aí é uma abordagem interessante que pode evoluir e se tornar alguma coisa de fato eficiente? Ou não, né? Será que só passa de uma mera curiosidade e agora que foi feito não faz sentido outra pessoa fazer também? E aí, para encerrar esse vídeo, eu queria então pedir para vocês conferirem aí se vocês continuam inscritos no canal. Como eu sempre digo, o YouTube ele é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês passam um tempinho sem assistir. O YouTube vai lá e acha que tu não quer mais, né? Vai lá e te desinscreve. E também o YouTube ele é muito bom em recomendar vídeos de canais que vocês não estão inscritos. Tá ali no YouTube, vê um vídeo de um careca barbudo meio estranho falando uns negócios sobre drone, tu gosta, tu assiste outro e depois outro, e o YouTube ele vai ficar te recomendando os meus vídeos aqui, mesmo que tu não esteja inscrito. E isso é muito ruim pra mim. Então se tu gosta dos vídeos, quer que eu continue fazendo vídeos, te inscreve aí, e isso com certeza vai fortalecer bastante o drone modelismo aqui no YouTube. Feito, pessoal, era isso que eu tinha pra agregar na vida de vocês por hoje. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.